bem, companheiros? Aqui estamos! Vimos o gol do Manchester United, o Sancho ficou nervoso, né? Isso porque o Manchester United andava pressionado neste começo de Premier League, fez o golaço, a gente vai falar mais sobre isso com os comentários de Antero Greco. Paulo Andrade, golaço, tô entusiasmado para o gol do Manchester United. Não gosto desse time. É um dos times que você não curte, né? Na Inglaterra? É. Tem dois. O Chelsea também, né? Eu sou Liverpool. Brincadeira, sensacional, narração, belo gol. E é muito bacana ver um time da importância do Manchester nessa fase. Na verdade, para mim, eu sei que pode se discutir e tal, mas para mim o clássico por definição na Inglaterra é esse. É o de maior rivalidade, né? Manchester United e Liverpool. Para mim são historicamente os dois grandes times da Inglaterra. O Casemiro, pé quente. Vamos falar sobre isso já já. Mas começamos com o Campeonato Brasileiro. Um empate em 1-1 entre Palmeiras e Flamengo no domingão impediu o rubro-negro de se aproximar aí do líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. E aí a gente pergunta, o título está encaminhado para o Alviverde, para o time de Abel Ferreira? Os repórteres Eduardo de Menezes e Pedro Henrique Torre foram às ruas ouvir o que o povo pensa sobre isso. Está no jornal. O Palmeiras é mais líder do que nunca. Senhoras e senhores, olhando para a tabela de classificação, o Palmeiras está a 8 pontos do Fluminense, 9 do Flamengo, 10 do Corinthians. E a pergunta que não quer calar: será que o campeonato acabou? Por isso, eu vim aqui na Avenida Paulista para saber o que as pessoas pensam a respeito deste tema. Vamos nessa. Não. O Palmeiras é campeão brasileiro. Quando vi, viraram no jogo, né? Vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor acha que o Campeonato Brasileiro já acabou? O Palmeiras está na frente há muito tempo. Só não ganha se não quiser, né? Tá na mão dele. Estamos na Avenida Paulista e claro que tem muitas motos. Ó, a galera aí, ó. Meu irmão, tô fazendo aqui um campeonato. O Campeonato Brasileiro já acabou ou não? Não, O Palmeiras está na frente há muito tempo. mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada? Não, o Corinthians ainda tem muita chance, o Flamengo, todos têm chance que tá ali colado. Vai acelerar essa moto, o Corinthians vai acelerar então. Vai, ainda vai, se não for campeão vai ser vice. Valeu, meu irmão. Bom trabalho aí, pessoal. Eu vou contar aqui um segredo que ninguém sabe. O Palmeiras já é campeão ou não? Olha, cara, sou palmeirense. Fui no jogo ontem, acho que tá equilibrado ainda, cara. Você acha ainda que tá equilibrado? Acho, cara. São esses secadores aí de plantão aí, né? Respeito as opiniões dele comigo. Guilherme vai fazer o sambinha, maluco, vai. O campeonato vai ser definido na última jornada. Então, senhoras e senhores, aqui na Avenida Paulista as opiniões foram essas. Mas agora eu vou fazer uma conexão. Aqui, ó, vou ligar. Alô, Pedro Torre. Tá tudo bem aí, meu camarada? E no Rio de Janeiro, hein? O que será que pensam a respeito do Campeonato Brasileiro? Tá com você aí, meu irmão. Arrebenta. E aí, Edu, tudo bom, meu amigo? Aqui no Rio de Janeiro, a gente também conversou com alguns torcedores, tanto de Flamengo, Fluminense, para saber o que eles acham. Afinal, acabou ou não o Campeonato Brasileiro? Já está no bolso do Palmeiras? Ou ainda tem disputa com Corinthians, próprio Flamengo, Fluminense? A gente acompanha agora o que eles disseram sobre essa corrida nos pontos corridos. Vamos ver, depois do empate de ontem. Você acha que o campeonato já acabou, o Campeonato Brasileiro? Está definido, não tem mais jeito? Claro que não, claro que não. Se Deus quiser, o Fluminense vai ajudar a gente, vai ganhar do Palmeiras e o Flamengo vai aí ter algumas vitórias seguidas, se Deus quiser. Vamos ser campeão brasileiro ainda, não tenho nem dúvida disso. Nós temos que pensar rodada a rodada. Cara, o flamenguista nunca vai dizer que o campeonato acabou, né? São 45 pontos ainda pra gente disputar, são só 9 pontos de diferença, o time tá progredindo, a gente vem jogando melhor. O Palmeiras vai tropeçar, isso é fato, eles não vão conseguir segurar 15 jogos sem dar um tropeço, então assim, o campeonato não acabou e a gente vai lutar por todos os títulos que a gente está disputando, né? Eu acho que isso tem um valor muito maior. Senhoras e senhores, então, ó, sinal verde para a competição continuar. E aí nós vamos saber quem vai levar melhor. Será que o Palmeiras vai ganhar antecipadamente? Tá tudo bem encaminhado? Ou Fluminense, Flamengo e Corinthians podem tirar este título do Verdão? Vamos aguardar, hein? Vamos ver, né? Bom, tá aí, ó. É um levantamento da 4538.
Quem? 538. Também pode chamar de 538. Olha só, probabilidade de título, de acordo com esse estudo, 68% para o Palmeiras, 22% para o Flamengo, 5% para o Fluminense, Inter 3%, Corinthians e Furacão 1%. Enfim, temos muitos jogos ainda pela frente, né? São 15 rodadas. Dá para dizer que o Palmeiras está muito próximo do título? Claro que não. Claro que não. E muita gente lembra 2009, quando... 2009, foi, né? O Flamengo acho que foi campeão naquele ano. E o Palmeiras acho que nem pegou Libertadores. Teve um jogo, se não me engano, foi contra o Santos. O Palmeiras ganhou, olhei a tabela assim, falei, ixi, já era. Porque ele só tinha adversário da parte de baixo da classificação. Acho que não ganhou 1 ou 2 partidas só. Era uma situação diferente desse time aqui. Esse time mostrou já qual é o seu valor. Mas apenas estou lembrando e citando o Palmeiras para mostrar um time que também, numa certa ocasião, estava numa boa vantagem, acabou deixando essa diferença ser anulada pelos seus próprios tropeços. Mas vamos lá, tentando entender talvez um pouco este percentual, porque o Flamengo tem, por exemplo, tão menos do que o Palmeiras, ok, o Palmeiras tem 9 pontos a mais, mas por que tem tanto mais do que o Fluminense? Olha, gente, eu vou até tirar o óculos porque de perto eu vejo mal pra caramba. O Palmeiras tem ele vai jogar como visitante contra adversários de peso, como o Fluminense no sábado. Para mim o Fluminense é quem pode dar essa esquentada na corrida. Ele vai jogar como visitante contra o Bragantino, contra o Galo, contra o Botafogo, contra o Furacão, contra o Internacional. Pedreiras. O Fluminense vai jogar como visitante contra o Flamengo, contra o Galo, contra o Corinthians, contra o Bragantino, fiz aqui, não entendi nem minha letra aqui, mas é outro forte também. Fortaleza? Não. Depois eu vou ver aqui, depois eu falo. Mas você vê, também são adversários complicados. É que eu botei fora e fora, na verdade era um outro aqui. O Flamengo, vice-versa, vai jogar em casa ou como mandante contra o Flu, contra o Bragantino, contra o Inter, contra o Galo, contra o Corinthians. Então, na teoria, e apenas na teoria, o Flamengo ele vai pegar adversários do bloco de cima como mandante. Palmeiras e Fluminense vão pegar adversários importantes e do bloco de cima como visitantes. Então, sempre fazendo esse destaque na teoria. Na prática, pode mostrar completamente outro caminho. O Palmeiras, por exemplo, é um melhor visitante que há nessa competição. Mas terão mais dificuldades. Ok, o Palmeiras já passou por 2 vice-líderes. E quando ele enfrentou o Corinthians era o vice-líder, né? E passou. Enfrentou o Flamengo na condição de vice-líder e conseguiu empatar. Agora vai pegar o vice-líder Fluminense como visitante. Não sei, eu deixo o meu palpitão para sexta-feira. Mas o Palmeiras já mostrou que tem possibilidade de segurar-se. E o Fluminense mostrou que tem condições de dar uma mexida, uma equilibrada, uma bagunçada neste Campeonato Brasileiro. Então, creio que por isso esta estatística, né, mostra um percentual maior para o Palmeiras, por pontos e pelo retrospecto dele como visitante. Né? No Flamengo, pela qualidade, por pontos e pelos jogos que fará em casa. Pelo Fluminense, pela qualidade, que está provando ser muito boa, mas a dificuldade que ele terá com adversários importantes fora de casa. Qual que é aquele que eu pulei? Você viu aí? O Atlético Paranaense estava na lista? Furacão, é isso. Furacão, é isso. Eu vi o F, por isso que eu achei que era Fortaleza. Ele tinha falado fora, não, era Furacão. Vai ter Fluminense e Fortaleza, mas no Rio de Janeiro. Então você vê, então ele tem Furacão, Flamengo, Galo, Corinthians e Bragantino fora como visitante. É complicado. O Antero, vamos retroagir aqui um pouquinho. Esse jogo de domingo, a decisão do Dorival Júnior de poupar os principais jogadores, alguns dos principais jogadores, muito torcedor rubro-negro reclamou. Outros entenderam que também era um time forte, também de qualquer forma. Isso mudou a cara do jogo? O Palmeiras viu de outra forma o jogo? Como que mudou no Clássico essa decisão? Na verdade, o Palmeiras teve dificuldade já em outra ocasião com o juvenis do
do Flamengo, jogando no Parque Antártica, se não me engano, foi no Campeonato Brasileiro de 21, né, do ano passado. Então, o Palmeiras tem tido no Brasileiro, na história recente, dificuldade contra o time A, contra o time B e contra o time Sub-21 do Flamengo. Embora façam jogos interessantes, né, mas tem tido esse tipo de dificuldade. Não tem, não vai dar para usar aquela, senão vai aparecer outras desculpas, né? Estava preparado para o time principal, pegamos o time reserva, isso complicou a nossa... Mas eu imagino que se fosse o time principal, talvez o Palmeiras esperasse mais. Viu que era um time com mais reservas, foi mais pro jogo. Pode sair um pouco mais. Aqui nós tínhamos falado na sexta-feira, que talvez ele iria adotar aquela tática assim, do Flamengo. Exponha-se que eu vou devolver da forma como eu sei fazer muito bem. A questão é que mesmo o que a gente fala assim, os reservas do Flamengo, que têm sido muito utilizados, têm qualidade. Então o Flamengo tem hoje, assim, uma equipe principal muito forte e uma equipe reserva, mistão, alternativa, chamemos como quisermos. Eu gostava quando se falava misto quente, né? Também de muito boa qualidade. E jogadores que entraram até com bastante empolgação, bastante motivação. E ontem foi um daqueles jogos em que o Palmeiras ficou, para usar na forma lusitana, a dever. Se esperava até mais o Palmeiras, mesmo tomando iniciativa, mas até tomar o gol, quantas chances o Palmeiras havia criado? E depois também, não é que o Santos, apareceu, mostrando que é um jogador importante, né, já para o Flamengo, mas não é que foi aquele Palmeiras avassalador que a gente viu em muitas ocasiões. Então foi um jogo em que se nota também que o Palmeiras falou, ok, o empate provavelmente estava já naquela conta dos pontos que podem ser cedidos. No caso do Dorival, eu fiquei pensando nisso também, como torcedor do Flamengo. Eu não sei, aí que está a questão. Nós damos a nossa opinião aqui por fora, mas não temos a planilha de desempenho, de condição física, de risco de contusão, que certamente o Dorival e seus assessores têm, né? Numa lógica simples de quem está aqui, né, eu falaria o seguinte, espera aí, esse é jogo importante que não vai decidir o campeonato, não vai ter um novo líder. Não era um jogo de 9 pontos, né? Se o Flamengo ganhasse, ele alcançava o Palmeiras. Ficaria a 6 pontos do Palmeiras. Mas ele teria uma questão psicológica muito importante. Ele botaria uma pilha no Palmeiras e passaria a acreditar muito mais em si mesmo, embora já acredite bastante. Então, falaria assim para o pessoal, moçada, um esforço adicional, vai. Hoje, quarta-feira, no domingo, damos uma respirada, porque aí depois, na outra semana, já temos Liberta? Acho que já, não é? Sim, sim. Acho que na outra semana. Então, talvez era um jogo em que fosse interessante um esforço adicional do time principal do Flamengo, desde que todos tivessem condições para tal. Algo que o Dorival e seus auxiliares é que sabiam mais do que nós. Fechando a rodada do Brasileirão, o Avaí recebeu o Internacional na ressacada. 1-0 para o Colorado no último lance do jogo. A gente está vendo os melhores momentos aí. Esse jogo foi engraçado. Eu estava vendo o jogo, Edu, até escrevi isso no nosso blog aqui. Quando estava a bola na lateral, aqui aos 50 minutos, eu já ia desligar para escrever. O 0-0. Nunca faça isso. Nunca se deve fazer isso daí. Até que a bola tem uma tentativa do Lisieiro de levantar a bola na área. O Rafael Vaz deu azar, cortou o pênalti, gol aos 52 minutos. Mas foi um jogo ali, sem muita... Um jogo mais pegado, mas sem muita criação de ambos os lados. O Internacional volta no segundo tempo, atacando mais, né? A gente está vendo aí. Sim, mas é um jogo também que tá, ok, na chuva, né, prejudicou um pouquinho também os dois times. O Carlos Depena é um toque de qualidade, né? Interessante como... Sim. Faz o jogo acontecer do lado do Internacional. Esse é o bafafá do fim do jogo, né? Sim, olha lá, ó. Mão na bola do Rafael Vaz dentro da área. É o Lisieiro que tinha entrado no segundo tempo. Não deu nem pra alegar qualquer coisa, ó. Ai, que azar. Mas esse é aquele pênalti... Incontestável. Não tem como, não tem VAR, não tem nada. O Colorado somou 39 pontos, é o quinto. O Avaí está na zona de rebaixamento. Vamos ouvir o Mano Menezes, que foi expulso no jogo? Primeiro tempo. Então não esperávamos nenhum tipo de facilidade. Muito mais ainda porque na última rodada o Avaí havia entrado na zona de Z4, que sempre aumenta a pressão do jogo. Então o jogo começou muito ríspido
E a equipe teve uma atuação impecável nas questões táticas, nas questões de comportamento, e enfrentar um adversário muito difícil e vencemos. Então não posso chegar e desconsiderar tudo isso, porque senão os jogadores que entram e que fazem aquilo que fizeram vão pensar o quê? Vão entender quando serão mantidos para iniciar o jogo seguinte. Agora vamos saborear a vitória. Acho que são dias agradáveis depois de alguns percalços, e depois vamos pensar no Juventude na segunda-feira que vem. Acho que agora está um pouco longe, cada coisa ao seu tempo, e vamos ver o que o Sidney está pensando para o próximo jogo. Fala, Antero. Olha como o campeonato é doido, né? O Inter agora é quinto colocado, tem 39 pontos, assim como o Corinthians, perde nos critérios de desempate. O Flamengo tem 40, o Fluminense tem 41. Tá. O Fluminense é um jogo complicado com o Palmeiras. Sim. Esse campeonato é tão doido, que se o Corinthians, o Flamengo, o próprio Fluminense tropeçarem no fim de semana e o Inter, que joga com Juventude na semana que vem, vencer, o Inter pode terminar a 24ª rodada com o vice-líder do Campeonato Brasileiro. É verdade. É muito doido isso. É o tal do futebol. Vamos falar do elenco do Flamengo, que tem um desafio importante pela Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi. No jogo passado, a gente já falou sobre isso, o Dorival Júnior poupou titulares, pelo menos no começo, na formação inicial, mostrando a força do elenco que tem em mãos. Indicaria que sai com força máxima contra o São Paulo pela Copa do Brasil? A reportagem é do Pedro Henrique Torre. A expectativa de final antecipada acabou frustrada com a escalação do Flamengo. Sem força máxima no Allianz Parque, confiança no time alternativo, dá para dizer de forma praticamente oficial. São 2 times hoje no Ninho do Urubu. O de Copas, com os chamados Coringas, e o do Brasileiro, que também tem nomes importantes como Cebolinha e Marinho. Faltou pouco para conseguir o feito de vencer o líder fora de casa. Dorival Júnior surpreendeu. Diante do líder Palmeiras, em pleno Allianz Parque, mais reservas do que titulares na escalação. Um teste de fogo, mas provou que o elenco é bem forte, aguenta o tranco no Brasileiro e deve seguir assim pela frente. Afinal, o aproveitamento justifica. Nos 8 jogos nos quais teve mais reservas do que titulares até aqui, foram 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 79% de aproveitamento. O Palmeiras, isolado no topo da tabela, tem 71%, por exemplo. Não à toa, Dorival Júnior demonstra orgulho do time do Brasileiro. Os jogos têm mostrado coisas muito boas e positivas. E mesmo assim, nós estamos intensificando trabalhos para que melhoremos ainda mais a capacidade e esse processo de evolução das duas equipes. Vocês veem que a cada rodada nós estamos variando uma equipe para outra, nós não temos mais lesões em momentos nenhum, nós temos 2 equipes sempre preparadas, muito bem trabalhadas, pelo menos equilibradas em campo. Eu acho que isso é um fator importante. Mas assim, para quem dirige é muito difícil você falar, olha, eu estou dirigindo hoje. Não, eu acho que eu estou dirigindo uma equipe que está passando com confiança, que está apresentando uma consistência muito boa, tem uma variedade de jogadas, tem trabalhos de infiltração, trabalhos de um terceiro homem que sempre aparece. Eu acho que isso daí é fruto de muito treinamento, muita repetição e que vem começando a gerar ótimos resultados. A temporada ainda corre, mas se algum clube no momento no Brasil pode dizer que tem times, é mesmo o Flamengo. Assim mesmo, times, no plural. O São Paulo também poupou jogadores da derrota contra o Santos na Vila Belmiro. No lado tricolor é isso aí, são 2 olhares, né? Um no Brasileirão, os outros nas Copas. A reportagem é do Eduardo Afonso. Quem olha o São Paulo em 3 competições na temporada, logo pensa que os objetivos traçados estão próximos. É uma meia-verdade. Falta pouco para levantar uma taça na temporada. Mais precisamente 3 jogos na Sul-Americana e 4 para a inédita Copa do Brasil. E o primeiro desafio já é nesta quarta contra o Flamengo no Morumbi.
nós vamos competir, contamos com o apoio do nosso torcedor e vamos tentar, por mais que o Flamengo tenha, como acho que dito por todos, o melhor elenco, o melhor time da América do Sul, nós vamos tentar jogar dentro da nossa casa e conquistar o melhor resultado que a gente pode para o segundo jogo lá no Maracanã. E nesta quarta-feira contra o Flamengo, o Rogério Ceni tem pelo menos um desfalque certo. Miranda, suspenso pela expulsão em Belo Horizonte na fase anterior da Copa do Brasil. Essa ausência de Miranda pode fazer o técnico do São Paulo mudar a equipe taticamente, sair do esquema com 3 zagueiros e jogar com uma linha de 4. A principal meta traçada pela diretoria era o retorno à Libertadores em 2023. Tem que vir pelas Copas, já que no Brasileirão o São Paulo patina. É só o 12º colocado. Como trabalhar com equilíbrio nas próximas 4 semanas, jogando as semifinais das Copas e lutando para não despencar ainda mais no Brasileirão. O brasileiro ainda, nós precisamos de pontos, nós precisamos também de vitórias, porque nós não podemos se acomodar. As Copas, eu sempre falo, elas são ilusórias. O brasileiro é o único que vai até 13, né? 13 de novembro é o único que vai. E nós temos que tentar estar, no mínimo, numa vaga de pré-Libertadores, porque senão pode ser frustrante, porque as pessoas acham hoje muito legal, o trabalho é legal, só que se você é campeão, né? De alguma competição. Senão, ninguém lembra de mais nada. Além dessa preocupação, existe outro fantasma, uma aproximação do Z4. Neste momento, são 6 pontos. Nos últimos 8 jogos, uma única vitória tricolor, 7 pontos em 24 disputados. Resumo, o fato de estar em 3 competições não necessariamente significa sucesso. Para que o ano seja comemorado, é imprescindível ganhar uma Copa e não namorar com a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Flamengo, 9h30 da noite no Morumbi, casa cheia para quarta-feira, como era de se esperar para uma semifinal de Brasileirão desse tamanho, né? O que a gente pode esperar desse jogo? São Paulo contra o Palmeiras, por exemplo, fez grandes embates, contra o Flamengo nem tanto. Não, contra o Flamengo tem tido até alguma dificuldade. Agora, a gente vendo a questão dos 2 times do Flamengo, o São Paulo tinha 30 anos atrás o Expressinho. O Tele botava o time principal lá nos grandes desafios e o Muricy comandava o Expressinho, que também era muito bom de bola e conseguia resultados expressivos. Ganhou a Copa Comebol, né? Foi, então, uma competição dessas assim, mas jogava muito bem. Bom, tem uma coisa assim, eu vejo a questão de ser protagonista, eu falei isso algumas vezes e vou falar aqui de novo, né? Porque nem todo mundo que nos acompanha todos os dias. Claro que no Campeonato Brasileiro, um desempenho frustrante do São Paulo, sobretudo pela história que tem nessa competição. Mas ele está em 2 semifinais, eu já acho bem significativo. Você pode contestar, mas são torneios de mata-mata, mas Sul-Americana é a Série B de competições aqui da região, mas ele está chegando, ele está avançando, ele não vai ficando pelo meio do caminho como tantos outros ou como o próprio São Paulo ficou. Eu vejo um time ser protagonista, e falei isso algumas vezes e repito aqui, se no todo, pega um período, um recorte de algumas temporadas, ele está lá em várias frentes, chegando a uma final, beliscando um título, sendo semifinalista, quartas de final, eventualmente, uma competição maior até, uma fase de oitavas de final, mas sobretudo quartas, semi e final, mostram que o time está ali, está incomodando. E é o que tem feito, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. Pronto, para ficar só em 2 e não ficar me estendendo muito no comentário. O São Paulo está em 2 frentes. Na Copa do Brasil é um desafio tremendo, é enorme o desafio do São Paulo contra o Flamengo. Mas já está eliminado? Não, se pensar assim, nem precisa jogar na quarta-feira. Mas terá que ser um São Paulo assim impecável nos 2 jogos com o Flamengo para chegar à final. E depois ainda ser também impecável contra a Inter ou contra a Corinthians. Na Sul-Americana, o desafio... Fluminense, né? Eu falei o quê? Inter. Não, estou com o Inter na cabeça. O Fluminense ou o Corinthians. Na Sul-Americana, ele tem um outro brasileiro que tem dado o que falar, sim, o Atlético Goianiense, mas também é uma competição em que ele tem possibilidade de chegar à final e até de ser campeão em jogo único.
Eu sou muito crítico em relação ao São Paulo. Falei que ia ser corneta esse ano porque não aguento mais o São Paulo, em mais de uma década, apenas dois títulos. Mas eu tento ver nesse momento um lado bom dele estar em 2 semifinais. Se vai chegar aos títulos, é outra conversa. Agora, no Brasileiro, precisa dar uma reagida legal. Rebaixamento? No way. Não acredito. Mas não acredito mesmo, não vou nem falar que faço alguma aposta aqui, mas não tem. Tem muito time fraco antes de a gente pensar no São Paulo caindo para a Série B. Vamos lá, vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, mais Copa do Brasil com outro confronto gigante deste meio de semana. O Corinthians encara o Fluminense. A gente volta já. Voltamos e depois de mais uma derrota do Corinthians, as desculpas de Vitor Pereira vêm chamando a atenção. Nesta quarta tem semi da Copa do Brasil, a reportagem é do Vladimir Bianchini. Reclamações sobre o elenco, calendário, arbitragem. As entrevistas de Vitor Pereira costumam ser fortes após as derrotas do Corinthians. O futebol brasileiro é isto. O futebol brasileiro é sempre a falta de tempo. Não dá para trabalhar. Contra o Fortaleza pelo Brasileiro no fim de semana, sobrou até para o gramado. Faltou-nos aqui e ali finalizarmos melhor, num terreno miserável. Um terreno, este gramado é dos piores gramados que aí anda, porque não é um gramado que favorece o futebol, não é um gramado que favorece um futebol técnico, portanto é um gramado em que a bola está sempre a saltar. Quando perdeu para o Atlético Goianiense pelo jogo de ida da Copa do Brasil em Goiânia, ele reclamou do elenco. A opção por jogar com o Roger e Yuri foi minha, portanto sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. Agora não me parece que consigamos defender bem os corredores desta forma, portanto para mim claramente não dá, assim desta forma não dá. Na eliminação para o Flamengo nas quartas da Conmebol Libertadores, o português disparou contra os árbitros. Depois do gol, depois da expulsão, evidentemente seria quase impossível conseguirmos reverter a situação. Portanto, aqui uma mão, a mão na bola deu expulsão. Em nossa casa tivemos no primeiro gol deles, mão na bola e não deu nada, deu gol contra nós. O técnico Vitor Pereira terá mais um problema para enfrentar no jogo contra o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil. O estado de conservação do gramado do Maracanã, bastante criticado nos últimos jogos. O estádio ficou várias vezes fechado para que o piso fosse reformado. Foram investidos milhões de reais para a implementação de um gramado híbrido. Mesmo assim, a maratona de jogos não deu trégua. E na quarta-feira, outro jogo emocionante deve agitar o Maracanã. Bom, do lado do Fluminense, a Confiança está fazendo, logo nesse primeiro jogo, um bom resultado em casa no Maracanã, jogo às 7h30 da noite. A partida no Maraca, por lá o dinizismo anda em alta, como explica a repórter Jéssica Dias. É realmente uma equipe que joga diferente de todo mundo, tem um treinador que tem um padrão de jogo, confia no que ele tem, vem fazendo um bom trabalho, talvez a equipe que mais joga bonito no Brasil hoje. Os números reforçam a impressão do jogador. Fluminense e Corinthians têm 29 jogos, juntando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca soma 50 gols marcados contra 37 do Timão. Em finalizações, o time carioca também vence, 407 no total, enquanto a equipe de Vitor Pereira fica com 322. O resultado das estatísticas pode ser um favoritismo do Fluminense para o confronto. Fruto do estilo de jogo de Fernando Diniz, que garante: os jogadores é quem fazem o dinizismo dar certo. O termo que as pessoas usam, não tenho nada contra do dinizismo, mas eu acho que assim, para falar daquilo que eu penso do futebol, o mais importante é a entrega que os jogadores têm. É um time muito solidário para jogar do jeito que a gente pretende. É um jogo que
requer uma dose muito alta de humildade e de coletividade. E os atletas confirmam. Desde quando ele chegou, não me recordo de um dia, seja ele depois de uma vitória, depois de uma derrota, que nós treinamos abaixo, que a gente teve um treino relaxado. Não me lembro, sinceramente. Então, isso é tudo que está acontecendo. Isso mostra a força do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, com esse comprometimento que a gente está tendo com o grupo, não somente com o Diniz, mas com cada atleta. Pensando nesta quarta, Diniz poupou Paulo Henrique Ganso no confronto do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E o Flu não foi diferente. Nos 2 primeiros gols da vitória por 5-2 em cima do Coritiba, foram 43 passes dados para balançar a rede. No segundo gol, o do John Arias, foram 27 passes trocados e a participação de todos os 11 jogadores de linha. O tricolor carioca esteve com a bola durante 1 minuto e 25 segundos até a conclusão. E para quem diz que a estatística não entra em campo, o Fluminense faz os números se materializarem e responde com um belo futebol. Às vezes toma 2 gols, mas vai lá e faz 5, né? São animados os jogos do Fluminense. Eu lembro, era do Cilinho, que fala, certo, correto? Não, nosso time tomou 2 gols, tomou 5 e o torcedor se divertiu, nós ganhamos, certo? Correto, certo? Aliás, o resenha foi espetacular, com Miller e Silas relembrando os tempos do Cilinho. Mas vamos em frente. São da época de que ele formava essa turma. Será que veremos o dinizismo em campo nesta quarta-feira ou teremos um Vitor Pereirismo? O pereirismo, né? O dinizismo ou o pereirismo? Eu acho que é um desafio interessante esse para o Fluminense. Eu espero que seja um jogo de alto nível, né? Um Fluminense que não abdique da sua forma de jogar e um Corinthians que terá de se virar com o jeito que ele tem enfrentado até agora. Olha, vamos lá. Para o Fluminense, ou para o Diniz, é que eu gosto de ver o clube, o time. Uma coisa muito mais forte, mais permanente, duradoura. Mas para o Diniz, é interessante, está na hora dele conquistar um título de peso, como pode ser, por exemplo, o da Copa do Brasil. Ou, sei lá, o brasileiro, sábado, como eu te falei, ele pode dar uma esquentada legal se ganhar do Palmeiras. Reduziria a diferença para 5 pontos. Gente, antes de mais nada, hein? Pessoal palmeirense, estou falando que pode dar uma esquentada no Campeonato Brasileiro, diminuindo. Estou falando que vai chegar à liderança, hein? O pessoal sabe que no fim de semana deram umas cornetadas aqui. Bom, e nós, hein? Tamo junto. Tamo junto. Mas, assim, vejo o Diniz como assim, um cara que precisa de um título desse tamanho para ficar mesmo, carimbar, né, o nome dele como um técnico de ponta. Mas o trabalho que tem feito no Fluminense até agora até faz com que o torcedor possa acreditar na possibilidade de tirar um Corinthians. E um Corinthians, a gente estava falando agora, vendo em números e coisas, por que não a mística? Vitão Guedes está de olho na gente aqui, que eu sei que já mandou mensagem. Por que não, hein? Fazer esses jogadores? Se eu fosse técnico do Corinthians, sabe o que eu fazia? Que? Eu passava um tape daquela invasão do Maracanã, lá, que era dos anos 70. Eu avisaria o Vitor Pereira, o Orteguita, você que está aí agora, aí dentro, arruma esse tape, fala assim, ó o que o Corinthians e sua torcida já fizeram no Maracanã, em jogo decisivo com o Fluminense, em semifinal? Semifinal do Campeonato Brasileiro. Semifinal, entendeu? Mostraria isso daí para os jogadores perceberem que dá. Hoje, um time mais bem preparado é o Fluminense, sem dúvida. Então, por que não estimular os jogadores do Corinthians mostrando cenas históricas? Aliás, faz muita falta, em geral, para jogador conhecer a história e grandes momentos do clube que ele defende. As cenas da Dutra são espetaculares, os Kombi, Fusca, tudo dominando ali a rodovia Presidente Dutra com bandeiras do Corinthians. Rio de Janeiro, as praias, antes do jogo e durante o jogo, tem um documentário espetacular sobre isso. Bom, mas vamos trocar de alvinegro, falar do Atlético Mineiro. Essa segunda-feira foi assim de eita! O técnico Cuca convocou uma entrevista coletiva nesta tarde de segunda-feira. Né? Será que ele vai falar? Vamos conferir um pouco do que falou. Você ficou cabreiro também, né? Fiquei, né?
Vamos... Então chama aí, Cuca. Fala aí, Cuca. Tá complicado, né? Vamos ver, Cuquinha. Antes de iniciar mais uma semana na Cidade do Galo, o técnico Cuca surpreendeu a todos e pediu para conceder a entrevista coletiva e explicar a falta de resultados. Em 5 jogos, 121 finalizações para fazer 5 gols no Brasileiro. A gente tem que ver o que está acontecendo. Se você está criando tantas, está tendo mais de 20 conclusões a gols para fazer um gol. Então você tem que entender qual é o motivo que essa bola não está entrando. A fase é ruim também defensivamente. Nos últimos 5 jogos, 9 gols sofridos. Mas para Cuca, a solução não é a mudança no gol. E é uma posição diferente, não é uma posição que você faz as trocas durante o jogo. Ali você tem que ter uma razão muito grande para fazer a mexida. E eu penso que a gente não tem essa razão agora, sabe? Você não tem visto o Everson falhar. Falhou 1, 2, falhou 3 vezes. Ele tomou alguma decisão errada. Tomou a decisão errada de sair, tomou aquilo. Isso é corrigível agora aqui. Cuca também assumiu seus erros, como na discussão com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, após o 2º jogo da Copa Libertadores. E o Abel, em muita coisa que ele falou, ele tem razão. Quando ele falou que eu não conseguia atacar as extremas, que ele estava bem fechado e que eu deveria ter atacado mais por dentro, nas costas dos volantes dele, ele tem toda a razão. Foi o que eu tentei com o Sacha, foi o que eu tentei com a entrada do Nacho, mas nós não achamos esse espaço. Uma que achou, o Hulk chutou fora, e uma outra o Jair acabou cabeçando fora. Foram poucas as oportunidades que a gente achou, porque eles fecham bem e ainda tem a velocidade do contra-ataque, que mesmo com 1 a menos fica perigoso. Por fim, o treinador se esquivou das perguntas sobre seu futuro no Atlético e pregou foco total na temporada. Nós não falamos nada sobre isso agora. A gente tem 15 rodadas esse ano para terminar o campeonato, para a gente fazer o melhor. Né? O título está muito distante, mas a gente ainda não jogou a toalha. Vamos falar do Grêmio, porque depois da briga entre torcedores na arena, o presidente Romildo Bolzan falou sobre a punição que foi determinada ao clube. O Gustavo Berton traz mais informações sobre esse assunto. Alô, fã de esportes, o juizado do torcedor puniu o Grêmio e afastou as torcidas organizadas do clube em jogos da Arena e também fora de Porto Alegre por 90 dias, além de interditar o espaço da Arquibancada Norte pelo mesmo período, isso, claro, pelas confusões que aconteceram no último domingo no jogo entre Grêmio e Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde parte dos torcedores que estavam localizados na Arquibancada Norte entraram em conflito e tiveram que ser contidos tanto pela segurança da Arena quanto pela Polícia Militar. O Grêmio garantiu que está ajudando e colaborando de todas as maneiras para que os culpados e os causadores da confusão sejam identificados, e o presidente gremista chegou a falar em banimento do futebol de alguns torcedores. Porém, em entrevista nesta segunda-feira, o mandatário do Grêmio disse que não concorda com a punição do setor, já que não foram todos os torcedores que estavam ali que acabaram entrando em conflito. Que o Grêmio vai tentar a reversão da pena e ter esse setor já na partida contra o Ituano na próxima sexta-feira. Vamos ouvir o presidente do Grêmio. O Ministério Público pediu a suspensão das torcidas organizadas. Ponto. Em nenhum minuto, se vocês quiserem lá olhar a decisão e os pedidos que estão formulados no processo, vocês vão examinar. Nunca pediu a interdição do espaço. O que nós não vamos admitir, isto sim, e aqui vai exatamente o conceito que o Grêmio está sobre esse momento, observando que nós temos, evidentemente, que mobilizar permanentemente a torcida, é que várias pessoas, que uma torcida inteira, que uma multidão de gente seja condenada por conta de ações de 5, 10, 15, 20 pessoas. Isso de modo nenhum. Tá aí, lembrando que o Grêmio volta a campo nessa sexta-feira contra o Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro e vai tentar ter o setor norte à disposição do seu torcedor. O Ministério Público ainda está analisando todas as imagens, lembrando que o Grêmio pode inclusive ter ainda uma perda de mando de campo nos jogos finais dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Cássio, grande goleiro, grande história, né? E número de jogos também.
É o segundo jogador com mais partidas na história do Corinthians. Ele já passou o Luizinho, o Pequeno Polegar, e está atrás só do Vladimir, que é o capitão da democracia corintiana. É hora de voltar ao passado, conhecer um pouco mais da história desses ídolos e também acompanhar um encontro emocionante. Dá uma olhada. Eu quero ver. Até que fim chegaram, hein? Fazia anos que os amigos Vladimir e Luiz Antônio não se encontravam. Você tá brincando? Você quer estar voltando ao passado? Estarem juntos de novo no Parque São Jorge foi ainda mais especial. Aqui começou a amizade e a história deles com o Corinthians. Que presente estão me dando hoje, rapaziada. Que abraço. Que saudade. O reencontro também é histórico por outro motivo. Agora, Cássio está atrás apenas de Vladimir em número de jogos pelo Corinthians e acaba de superar a marca do pai de Luiz Antônio. Meu pai era Luizinho, famoso Pequeno Polegar. Quer saber também de onde ele conseguiu o apelido Pequeno Polegar? Vamos aproveitar. O Corinthians foi jogar contra o Bayern de Munique. E por ele ser pequeno, apelidaram ele Pequeno Polegar. E ficou. Ver um ídolo atual bater uma marca que sempre orgulhou a família não é algo que incomode Luiz Antônio. Pelo contrário. Que Deus ajude Cássio, pô. Faz por merecer. Você me entende como eu penso? Que passe e outro não chegue perto. Para chegar perto tem que ter o que ele faz. É de melhor o jogador. Então merece tudo. O herdeiro do Pequeno Polegar só não quer que a memória do pai, que já foi considerado o maior ídolo corintiano, seja esquecida ou diminuída. As lembranças que a gente tem. Luizinho é paixão, é garra, é coração, é sentimento, é coisa de paixão mesmo. A flecha entra no peito e arranca e vai para cima, não tem nada de cair no chão. Vladimir também teve ligação com o Luizinho. O veterano foi o primeiro técnico do então lateral esquerdo no time juvenil corintiano. Eu lembro que ele era uma figura genial, assim, tudo que ele falava pra gente era uma norma. A amizade entre Vladimir e Luiz Antônio vem daquele tempo. Na base, os dois treinaram e disputaram o campeonato juntos. 6 meses sofri. Filho do homem. Vai treinar? É exemplo, tem que ser. Tem que dominar direito, tem que fazer a jogada que eu estou mandando. Para todo mundo escutar, sempre foi difícil. Vladimir e Luizinho ainda tiveram a sorte de serem homenageados em vida. O Pequeno Polegar ganhou um busto em 94 e voltou a vestir a camisa número 8 do Corinthians aos 65 anos na estreia de Edmundo pelo time em 1996. Vladimir também recebeu um busto numa cerimônia em 2021 em que reuniu familiares e amigos de longa data. Eu poderia te dizer que mesmo que isso não acontecesse, quer dizer, não tivesse um busto aqui, não tivesse uma lembrança deles, eu viria com a mesma satisfação e a mesma vontade de rever tudo que eu vi isso aqui ao longo de toda a minha carreira.
Vladimir teve uma sorte que o Luizinho não teve. Os registros do que ele fez em campo ficaram guardados e ele acaba de ganhar uma biografia escrita pelo jornalista Hélio Alcântara. Aliás, quando me perguntam quanto tempo eu demorei para escrever o livro sobre a vida dele, eu digo que foram 50 anos, porque é o tempo que a gente se conhece. Eu acho que o Vladimir tem um peso na história do clube que une duas facetas, vamos dizer assim. O esportivo, que é ele dentro de campo, quer dizer, o cara com 806 jogos, você não vê mais isso, né? A outra faceta é a coisa da cabeça, quer dizer, ele sempre foi um camarada diferenciado porque nunca dava as mesmas entrevistas. E ele foi o cara que aglutinava Sócrates, Casagrande, Adilson. Hélio é daqueles jornalistas que entende que o feito de Cássio não diminui o que Luizinho e Vladimir fizeram pelo Corinthians. Não dá pra gente fazer a comparação, né? Era um outro mundo, era um outro mundo no futebol e era um outro mundo, o planeta. A vida era outra coisa. Então, o que aconteceu com ele, de ter jogado 806 vezes, eu acho que não acontece mais. Eu joguei com costela quebrada, joguei com tornozelo inchado. O doutor Léo, o doutor Luiz Carlos chegava para mim, fica fora dessa, Vladimir, fica fora dessa, você recupera. Eu falei, não, doutor, pode deixar que eu assumo a responsa. E ia pro jogo. Então eu detestava ficar fora. Essa é uma lição que Cássio terá que seguir para, quem sabe, daqui a alguns anos, ele superar o número de jogos de Vladimir. Eu passei momentos inacreditáveis aqui no clube que estão marcados na minha memória. Espero e tenho certeza que nós vamos passar por muitos momentos felizes. E da minha parte é comprometimento em todo jogo, em todo treino, em todo o trabalho aqui com essa camisa do Corinthians. Seja como for, Cássio sabe que já está na eternidade, assim como estão Vladimir e Luizinho. Que bonitinha a história. E você viu, eu li assim, eu falei, peraí, o Luizinho, o filho é igual o pai. Igualzinho, Luizinho. E que bonitinho, né? A emoção dele. Vendo. Se vivo estivesse, o Luizinho teria 90 anos. Ele é de 1930, 92 anos. 92 anos. Opa! Hoje em dia, tantas pessoas chegando nessa idade, né? Mas eu emocionante. Eu gosto desse tipo de reportagem porque aquilo que eu falei de conhecer a história do clube, é isso, entendeu? A garotada, né? Já perceber que Cássio é um gigante, mas houve outros também que ajudaram a construir essa gigantesca história do Corinthians. Vladimir é um deles, Luizinho, o pequeno polegar também. Eu gostei do encontro genuíno entre o filho do Luizinho e o Vladimir, com tanta história, esse reencontro, né? Também o Hélio Alcântara, que escreveu o livro, um abraço para Elinho, um bom revê-lo também. Muitos anos. Vladimir, somos da mesma geração, hein, Vladimir? Aquele abraço. É um cara bacana, né? Ele tinha uma importância... O Vladimir? Enorme, não só pro futebol do time, mas para a democracia corintiana também. Tudo na vida dele, com pessoas assim de uma correção espetacular. E o Cássio com 10 anos espetaculares, desde a conquista de 2012. Esse você pode falar, eu não gosto muito de usar esse termo, mas esse você pode falar que está na história do Corinthians. O Cássio está. É um monstro sagrado já. Esse está. Independentemente do que acontecer daqui para frente. Quarta-feira tem mais Cássio em campo contra o Fluminense. E vou te falar, em jogo grande, esse Cássio... Ele cresce, né? Mas que Cássio, né? Vamos lá, para terminar, Antero Greco. Sou eu. Valeu, companheiros. Muito obrigado. Nesta terça-feira voltaremos às 11 da noite. 11? É matinê. Muito cedo. Vou chegar aqui só umas 15 para mim. Valeu, até amanhã. Tchau.